Hoje vamos entrar para discutir sobre uma série que é baseado em um boneco assassino. Eu acho que você já tem uma ideia de quem nós vamos discutir hoje, mas antes de entrar mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Chuck vem de uma franquia bem antiga. Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro filme lançou lá pelo ano de 1980. E vai realmente nos levar a acompanhar o quê? Um boneco assassino, que na real carrega a alma de um serial killer chamado Charles Lee Ray. Então ele conseguiu transferir a alma dele para esse boneco, que seria a Good Boy ou a Good Guy, não, Good Guy, que ele se chama, é o nome desse boneco. E a partir daí é que a nossa história vai se desenvolvendo. Chuck, se eu não me engano, gente, posso estar enganada, não venham me xingar quem é fã da franquia, eu acho que tem mais ou menos 8 filmes, em que nós vamos acompanhando todo o desenvolvimento dessa saga, dessa franquia Chuck. O que é interessante, gente, é que Chuck, antes de ele ter o nome Chuck, o boneco assassino, ele na verdade teria meio que um nome assim, meio que um pacto de sangue, basicamente isso. Por quê? No primeiro filme de Chuck, existe uma cena em que o Andy e o Chuck fazem um pacto de sangue e quase que o filme levou esse nome. Outra coisa interessante sobre esse filme é a questão de que Chuck é uma obra que foi escrita, né, pelo diretor, que, perdão, eu não lembro o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo. Ela foi criada no momento em que ele estava fazendo o curso de cinema. Então, vocês têm uma ideia, Chuck já é uma obra bem antiga. Nós temos toda a questão do Chuck, daí o retorno de Chuck, né? O filho do Chuck, a noiva do Chuck, o culto do Chuck e por aí vai. Mas mais ou menos eu acho que 2 anos atrás, a Star Mais lançou a série do Chuck. Chuck é literalmente, perdão gente, mas é literalmente aquela série trash. Mas repetindo novamente, como eu já falei, de outros filmes ou outras séries, trash não significa que é ruim. É aquela, vamos dizer, aquela produção meio que de baixo orçamento, mas que chama a atenção. Então, quando lançou a série, eu fiquei muito curiosa, porque eu não sou fã de Chuck, mas o que atrai na minha pessoa Chuck é o fato da história ser trash. Então ela é tão trash que se torna algo interessante. Aquela questão daquele sangue jorrando de um jeito, meu Deus, absurdo. Mas isso que torna a série interessante. E a série vai fazer o quê? Vai nos levar a acompanhar, vamos dizer assim, a uma nova saga, em que, dessa vez, o nosso protagonista é um jovem adolescente de, eu acho que mais ou menos uns 15 anos, chamado de Jacob. Jacob acaba comprando esse boneco em uma venda desses de garagem. E ele é interessante porque ele trabalha, vamos dizer assim, uma coisa meio que vintage. Ele fala sobre isso. E quando ele compra, ele na verdade compra o boneco do Chuck para fazer esculturas. E ele acaba desistindo de destruir o Chuck quando ele percebe que o boneco fala. Então é interessante porque nós novamente vamos acompanhar o Chuck se envolvendo normalmente com uma criança, né, nessa questão de ir trabalhando com a mente da criança, incentivando ela a fazer alguma coisa de errado, incentivando a seguir um caminho errado. Porém, outra coisa interessante sobre essa série, gente, é a questão da história do próprio Charles Lee Ray. Porque todos os filmes do Chuck, nós não tínhamos meio que uma base, que eu me lembro, gente, eu não assisti todos os filmes de Chuck. Também não me condenem por isso, entende? Eu não tenho uma base gigantesca de Chuck, mas se eu não me engano, todos os filmes não falam muito sobre a questão de como é realmente a história dele, como ele seguiu esse caminho, como ele se tornou um assassino em série, entende? Então essa série ela vai dar essa ideia, construir uma base para nós conhecermos melhor o nosso assassino, que é o Chuck, ou melhor, o Charles. Porém, calma, quem não assistiu a série, ela não vai dar aquela base de que, meu Deus, ele teve uma vida sofrida,
sofrida, meu Deus, aconteceu isso com ele, por isso que ele se tornou esse tipo de gente. Não, gente, o que eu achei bem interessante, porque normalmente quando se vai fazer, vamos dizer, continuar uma história do vilão, blá blá blá, queria que ele tem uma parte sofrida, que aconteceu isso e tal. Não, literalmente não. Ele já incentiva, já mostra que realmente o Charles Lee Ray sempre foi daquele jeito. Ele nunca foi muito certo da cabeça, gente. Então é interessante isso, nesse desenvolvimento dessa série. Nós vivemos o tempo presente com o Jacob e os amigos dele, e né, nós voltamos no passado para tentar conhecer, para entender melhor como realmente esse assassino pensava. Então é interessante. Um outro ponto interessante também dessa série é a questão de trabalhar os podcasts, que hoje em dia é algo muito popular. Então nós temos um personagem, eu não lembro o nome dele, gente, eu sou muito ruim pra gravar nome, vocês sabem disso, mas é um outro protagonista que é o par romântico do Jacob, que ele é fã dessa questão de trabalhar com assassinos em série. Ele sempre conta histórias de assassino em série, e justamente a série, ou melhor, o tema que ele está discutindo no podcast dele é sobre o Charles Lee Ray. E uma coisa mais interessante ainda é que tudo volta, vamos dizer, aonde a história começou, gente, então nessa série. Jacob mora na antiga cidade em que o Charles Lee Ray nasceu e viveu um tempo. Então eu acho muito interessante isso. Um outro ponto bacana sobre esta série é a questão de resgatar atores antigos. Então, o ator que fez o Andy no primeiro filme aparece de novo nesse filme. Então é interessante isso. Ou a atriz que é a Jennifer Tiff, alguma coisa assim, que ela realmente usa o nome da atriz mesmo, o nome da atriz é o próprio personagem dela. Ela aparece também, que é a atriz que está no filme da noiva do Chuck. Então é interessante isso, eu achei uma coisa assim, uma sacada, uma pegada muito legal isso. E daí nós também temos uma outra personagem, que é a Nika, que eu acho que foi a última protagonista de um dos filmes do Chuck, que é aquele oculto do Chuck, alguma coisa assim, que foi um dos últimos filmes do Chuck que lançou, que foi acho que em 2016, 17, eu acho que foi por esse ano. Se eu falei errado, peço desculpas. Então é interessante o modo como a série em si criou várias ramificações para poder ligar os personagens que estavam ligados aos antigos filmes. Então eu acho que foi uma sacada muito bacana o que eles fizeram. Até realmente, se eu não me engano, o diretor e o roteirista ainda é o mesmo dos outros Chucks, que esteve envolvido com as histórias dos outros Chucks, se eu não me engano. E o mais interessante é o contexto de que meio que eles levaram como tudo começou. Como o Chuck começou com essa ideia de criar essa parte, ou melhor, essa questão de transferir a sua alma para o boneco. Daí a gente começa a entender isso, a gente entende melhor também como ele conheceu a Tiffany. Então a gente tem toda essa questão, como vai se seguindo a história, como é realmente meio que a mente dele. Então é bacana. Existe também umas outras questões trabalhadas nessa série também, que é a parte do bullying, justamente porque o Jacob sofre muito bullying. Eles têm problemas na família, justamente porque é só ele e o pai dele bate nele. Então também tem outros contextos bem interessantes. Mas realmente o que ganha atenção nessa série é o fato daquela questão de espirração de sangue absurda e muito forçada, que no fundo você não se assusta, você acaba se divertindo e rindo com toda a situação. Na verdade, Chuck em si é praticamente uma comédia aterrorizante. O melhor jeito de se dizer é isso. Então, ela envolve nesse sentido. Eu achei bem interessante o fato da série trabalhar com isso. Essa parte de voltar ao passado do Charles Lee Ray, entende? E desenvolver melhor o passado dele. Não de uma forma muito aprofundada, mas que a gente conhecesse melhor o personagem. Então, assim, outra coisa, gente, bem interessante, na verdade, dessa questão do Charles Lee Ray e o personagem da questão do Chuck, é o nome do personagem, que o diretor, ele pegou...
cada nome que existe, o Charles, o Lee e o Ray, estão ligados a assassinos em série. Entende, gente? Eu não lembro da questão do Charles, mas ele também foi um assassino muito conhecido. Mas o Lee está relacionado à pessoa que assassinou o Kennedy e o Ray está ligado à questão ao assassino de Martin Luther King. Então é muito interessante isso. Todo o contexto realmente de Chuck, apesar de ser uma série trash, mil desculpas, ele tem um contexto muito bem trabalhado. Eu tenho que admitir isso. Porém, não vou negar que a segunda temporada de Chuck foi um tanto meio que forçar goela abaixo. Gente, tudo bem, nós entendemos que Chuck é uma figura, acho que épica, vai passar anos e ainda vai existir histórias voltadas para a questão do Chuck, o boneco assassino e blá blá blá. Porém, eu acho que essa segunda temporada meio que forçou demais a goela abaixo todo o desenvolvimento do personagem. Nós tivemos um final muito legal na primeira temporada, tá, gente? Tudo bem, realmente precisava de uma segunda temporada, mas eu acho que deveria ter acabado na segunda temporada, porque o final, eu vou ser bem sincera, eu acho que foi forçado demais, já forçaram demais a continuação, e sim, já foi confirmado, terá uma terceira temporada, e eu espero que seja muito bem trabalhada, porque a segunda, ao meu ver, gente, isso é uma coisa minha, tá? Antes que vocês questionem. Foi uma coisa muito já forçada, goela abaixo na questão do personagem. Todo o desenvolvimento da história, todo o desenvolvimento em que o personagem do Chuck começou a seguir um caminho. Então, acho que nesse sentido foi meio que forçado. Mas existe um porém que eu achei bem interessante, que é uma cena que lembra muito Laranja Mecânica. Quem já assistiu Laranja Mecânica, apesar de eu nunca ter falado no canal, Laranja Mecânica tem um contexto interessante de que eles tentam convencer, ou melhor, modificar o cérebro desse personagem que é um vândalo, fazendo com que ele assista coisas violentas o tempo todo, para que ele coloque na cabeça que aquilo é algo perigoso, que vai fazer modificar o cérebro deles. Eles utilizam essa mesma técnica, sim, no Chuck, ou melhor, em um dos Chucks, porque existem tantos Chucks, né? Entende? Então é interessante isso, porque é um contexto muito relembrando Laranja Mecânica. Eu achei fabuloso isso nessa segunda temporada. Mas, fora isso, eu acho que não teve muito um contexto assim tão fabuloso. Existe ainda a questão de trabalhar todo o contexto de outros temas, ou aquela questão da personagem da loirinha lá, que é amiga deles, do Jacob, em que ela ficou tão perturbada com toda a história do Chuck, tudo que aconteceu, que ela começa a se automedicar e a ficar viciada em remédios. Então tem esse contexto também, a amiga dela que tenta ajudar ela, e até você não espera certos desfechos do filme. É interessante, sim, ainda é interessante, mas eu vou repetir, acho eu que deveria ter finalizado na segunda temporada, porque sinceramente meio que o final já foi meio que goela abaixo demais. Vamos socar isso, forçar isso, porque já que é uma coisa que o pessoal gosta, que tá fazendo sucesso. Então, eu espero que se pelo menos lançarem a terceira temporada, não seja algo que vá decair, porque talvez seja algo que vá decair e que deveria daí vocês fazer o público pensar, não sei, como eu disse, posso estar errada, sim, mas talvez vá fazer o público pensar que deveria ter terminado na segunda temporada. Apesar de todas essas questões, dos pós e dos contras, a série é bem interessante, vale a pena assistir realmente, gente. Como eu disse, não sou uma fã de Chuck, mas eu acho bem interessante, porque é uma obra trash maravilhosa que encanta. Então, se você ainda não assistiu, peço desculpa pelos spoilers que eu dei, eu tentei dar o mínimo possível, mas peço assim mesmo assim, desculpa pelos spoilers que eu dei. Se você não assistiu, dá uma chance, porque é bem interessante. Vai lá no catálogo da Star+, ou tenta achar em alguma outra plataforma, porque vale a pena assistir Chuck e dar boas gargalhadas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui,
Mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu a série do Chuck da Star+, o que você achou? Qual que é o contexto que mais te agradou? Se você acha que realmente não deveria ter uma terceira temporada, ou concordo, deveria ter finalizado, comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!